Quer transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura? Estes 9 truques vão, literalmente, reprogramar o seu corpo para queimar gordura durante todo o dia. Neste vídeo, vou guiá-lo por 9 truques comprovados que redefinem o seu metabolismo, ativam as suas hormonas queimadoras de gordura e ajudam o seu corpo a derreter gordura naturalmente, sem dietas malucas ou cardio interminável. Vamos começar! Número 1. Não te prives de comer. O primeiro grande erro que as pessoas cometem ao tentar perder gordura é cortar calorias em demasia. Claro, vais perder uns quilos no início, mas o teu corpo não é tolo. Quando o privas, o teu metabolismo desacelera como um carro a ficar sem combustível. O teu corpo agarra-se à gordura para sobreviver e começa a queimar músculo em vez disso. Isso é o oposto do que queres. Quando perdes músculo, o teu metabolismo em repouso diminui. Isso significa que queimas menos calorias mesmo enquanto estás sentado no sofá. É por isso que muitas pessoas atingem um patamar na perda de peso. Estão a comer menos, a fazer mais exercício e, de alguma forma, não estão a perder gordura. O teu corpo basicamente trava a fundo. Precisas de alimentar o teu corpo em vez de o privares. Come proteína suficiente, gorduras saudáveis e hidratos de carbono de digestão lenta para manter o teu metabolismo a funcionar. Estudos mostram que as pessoas que fazem refeições equilibradas a cada 3-4 horas queimam mais calorias do que aquelas que saltam refeições ou fazem dietas radicais. Pensa na comida como a lenha que pões na fogueira. Se não alimentas o fogo, ele apaga-se. Se o alimentas da maneira certa, ele arde com força. Número 2. Priorize a proteína em cada refeição. A proteína é como o combustível secreto para a perda de gordura. Não só ajuda a construir músculo, como também exige mais energia para ser digerida em comparação com os hidratos de carbono e as gorduras. Isto é o que chamamos de efeito térmico dos alimentos. A proteína queima cerca de 20 a 30% das suas calorias apenas na digestão. Isso significa que se comer 100 calorias de proteína, o seu corpo gasta até 30 calorias só para a processar. Mas os benefícios não ficam por aqui. A proteína também o mantém saciado por mais tempo. Já reparou como comer um bife de frango sacia muito mais do que uma fatia de pão? Isso é a proteína a fazer a sua magia nas suas hormonas da fome. Diminui a grelina, a hormona da fome, e aumenta o peptídeo X10, a hormona que o faz sentir-se satisfeito. Estudos mostram que as pessoas que seguem dietas ricas em proteína perdem mais gordura enquanto mantêm a massa muscular. Portanto, em vez de saltar o pequeno almoço ou de ir buscar um lanche açucarado, encha as suas refeições com proteína. Ovos, iogurte grego, frango, peixe, feijão, tudo isto ajuda a transformar o seu corpo numa fornalha magra de queima de gordura. Terceiro, usem o treino intervalado de alta intensidade, ou HIIT. Se detestam passar 1 hora na passadeira, tenho boas notícias. Estes treinos podem queimar mais gordura em menos tempo. O segredo? Períodos curtos de esforço intenso, seguidos de períodos de descanso. Por exemplo, correr a sprint durante 30 segundos, depois andar por 60 segundos, repetindo 8 a 10 vezes. Vários estudos demonstraram que este treino queima mais gordura abdominal do que o cardio de ritmo constante. E tal como o treino de força, cria um poderoso efeito de afterburn. O vosso corpo continua a queimar calorias durante horas após o treino, tentando restaurar os níveis de oxigênio e reparar os músculos. Estes treinos não precisam de ser complicados. Podem fazê-los a correr, de bicicleta, com exercícios de peso corporal ou até com corda de saltar. Basta darem tudo por um curto período, descansarem e repetirem.
Em 20 minutos, terão um treino mais eficaz do que 1 hora de corrida. Número 4. Mantenha-se hidratado. Há algo em que a maioria das pessoas não pensa. Uma desidratação leve pode abrandar o seu metabolismo em 10 a 15%. Isso significa que, se não estiver a beber água suficiente, está basicamente a colocar a sua máquina de queimar gordura em baixa potência. A água também desempenha um papel fundamental no metabolismo da gordura. O seu fígado precisa de água para converter a gordura armazenada em energia utilizável. Sem água suficiente, esse processo abranda até parar. Além disso, beber água antes das refeições tem demonstrado reduzir o apetite e ajudar as pessoas a consumir naturalmente menos calorias. E aqui vai um pequeno truque. Beber água fria força o seu corpo a usar energia extra para aquecer até a temperatura corporal, dando-lhe um pequeno impulso metabólico. Não é uma solução milagrosa, mas cada pequena vantagem conta quando se tenta queimar gordura mais rapidamente. Número 5. Apimente as suas refeições com alimentos que queimam gordura. A maioria das pessoas não sabe que certas especiarias podem, na verdade, acelerar o seu metabolismo e fazer com que o seu corpo queime mais gordura. Veja, por exemplo, as malaguetas. Elas contêm capsaicina, o composto que lhes dá aquele toque picante. Estudos mostram que a capsaicina aumenta a termogênese, que é a capacidade do seu corpo de produzir calor queimando calorias. Isso significa que, depois de comer algo picante, o seu corpo queima literalmente mais energia apenas para tentar arrefecer. Mas não são só as malaguetas. Especiarias como a canela, o gengibre e a cúrcuma também ajudam a equilibrar o açúcar no sangue e a reduzir a inflamação, ambos cruciais para a perda de gordura. Um açúcar no sangue estável significa menos quebras de energia e menos desejos por doces. Menos inflamação significa que o seu corpo pode funcionar de forma mais eficiente, permitindo que o seu metabolismo funcione sem entraves. Não precisa de inundar as suas refeições em especiarias para ver resultados. Basta adicionar uma pitada de pimenta caiena aos seus ovos, polvilhar canela na sua aveia ou juntar cúrcuma a um batido para dar um pequeno empurrão ao seu metabolismo. Estes pequenos ajustes acumulam-se ao longo do tempo, tornando as suas refeições mais saborosas enquanto, silenciosamente, transformam o seu corpo numa máquina de queimar gordura. Sexta dica: evite bebidas açucaradas. Uma das formas mais traiçoeiras de as pessoas estagnarem a perda de gordura é através das bebidas açucaradas. Refrigerantes, cafés cheios de extras, sumos de fruta, até mesmo os chamados smoothies saudáveis, podem conter centenas de calorias e imenso açúcar sem vos saciar. O vosso corpo não processa as calorias líquidas da mesma forma que as dos alimentos sólidos. Podem beber 300 calorias num latte e ainda sentir fome 1 hora depois. Isso é uma receita para acumular gordura. Quando disparam o açúcar no sangue com bebidas açucaradas, os níveis de insulina sobem e o vosso corpo entra em modo de armazenamento. Em vez de queimar gordura, o vosso corpo está ocupado a guardá-la. Com o tempo, isto acumula-se. De fato, estudos mostram que as bebidas açucaradas são um dos maiores contribuintes para o aumento de peso a nível mundial. Mesmo os sumos de fruta 100% naturais não são muito melhores. Muitas vezes contêm tanto açúcar quanto um refrigerante. A solução é simples, mas poderosa. Bebam água, água com gás, chá sem açúcar ou café preto. Se desejarem sabor, adicionem limão, lima, rodelas de pepino ou ervas frescas à vossa água. Esta única mudança, cortar as calorias líquidas, pode poupar-vos milhares de calorias por semana, sem que sequer deem por isso.
E quando substituem essas calorias por água, não só evitam os picos de açúcar, como também impulsionam o metabolismo da gordura. Número 7. Durma como se os seus resultados dependessem disso. A maioria das pessoas não percebe que o sono é uma das maiores armas para queimar gordura que temos. Quando não dorme o suficiente, as suas hormonas da fome ficam completamente desreguladas. A grelina, a hormona que lhe dá fome, dispara. A leptina, a hormona que lhe diz que está saciado, desce a pique. Mas não é só isso. Dormir mal também aumenta o cortisol, a hormona do estresse. Um nível elevado de cortisol diz ao seu corpo para reter gordura na barriga como mecanismo de sobrevivência. É por isso que as pessoas privadas de sono muitas vezes ganham gordura na zona abdominal, mesmo que estejam a consumir o mesmo número de calorias. Por outro lado, dormir entre 7 a 9 horas de sono de qualidade mantém as suas hormonas equilibradas, os seus desejos sob controle e o seu metabolismo a funcionar bem. Pense no sono como o botão de reset para o seu corpo. Sem ele, nenhuma dieta ou treino lhe dará os resultados que deseja. Número 8. Gerir o estresse como um profissional. O estresse crônico é um dos mais sorrateiros gatilhos de armazenamento de gordura que existem. Quando estamos estressados, o nosso corpo liberta cortisol, que indica ao corpo para reter gordura, especialmente gordura abdominal. É como se o nosso corpo pensasse que estamos a preparar-nos para uma carestia, mesmo que a carestia seja apenas o trânsito, prazos apertados ou contas para pagar. O estresse não nos faz apenas armazenar gordura, também nos faz desejar os piores tipos de comida. Snacks salgados, doces, fritos. É por isso que as pessoas comem por estresse. É um golpe duplo. Mais calorias ingeridas, menos gordura queimada. A solução não é eliminar o estresse completamente. Isso é impossível. É geri-lo. Meditação, respiração profunda, yoga ou até mesmo uma simples caminhada ao ar livre podem reduzir os níveis de cortisol. Quando mantemos o estresse sob controle, o nosso corpo pode focar-se em queimar gordura em vez de a acumular. Nono truque. Coma devagar e com atenção plena. Há algo que ninguém lhe diz. A forma como come é tão importante quanto o que come. Comer demasiado rápido torna quase impossível para o seu corpo reconhecer quando está saciado. O seu cérebro precisa de cerca de 20 minutos para registrar os sinais de saciedade, mas a maioria das pessoas termina as suas refeições em 10 minutos ou menos. O resultado? Continua a comer para além do ponto de saciedade, e essas calorias extra são armazenadas como gordura. Comer com atenção plena resolve isto. Quando mastiga devagar, saboreia os alimentos e presta realmente atenção ao que come, o seu corpo tem tempo para libertar hormonas como a leptina, que sinalizam a saciedade. Isso ajuda-o naturalmente a comer menos sem se sentir privado. Desfruta mais da sua comida enquanto dá ao seu corpo a oportunidade de fazer o seu trabalho. Pesquisas mostram que pessoas que comem devagar consomem até 20% menos calorias nas refeições, em comparação com quem come rápido. Isso faz uma enorme diferença ao longo de semanas e meses. Mudanças simples, como pousar o garfo entre garfadas, mastigar 20 a 30 vezes, ou evitar ecrãs enquanto come, podem prevenir o excesso de comida e manter o seu corpo em modo de queima de gordura. Estas dicas são muito poderosas. Quando as combinam, o vosso corpo muda de velocidade de armazenar gordura para a queimar, de forma natural, sem esforço e sustentável. Subscrevam agora para mais dicas diárias de saúde.